Lista de internacional para nos dar um amarrado aqui. Ela já vinha destacado como a questão do Estado palestino se tornou, né, a principal pauta desta Assembleia Geral da ONU neste ano, além, né, da volta de Donald Trump e da forma como ele tem lidado com os aliados, com os países não tão próximos em relação às tarifas que os Estados Unidos têm aplicado aos produtos que eles importam do mundo todo, né, Manhota? Mas acho que queria te ouvir um pouco sobre esta fala de Mahmoud Abbas e o que a gente está acompanhando agora ali, o discurso do vice-premier britânico David Lammy na Assembleia Geral da ONU. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham em mais um 360. O 360 frio aqui de São Paulo, né? Que agora teve o tempo virado do avesso, assim como a política internacional, que não deixa de lado as surpresas. A gente sabe que o tema palestino já se arrasta há algumas décadas, a discussão em torno da saída por dois estados, né, soberanos, então dividindo o território entre o que seria Israel, comandado, né, pelo centro político de Jerusalém / Tel Aviv, e o Estado palestino, enfrentaram e têm enfrentado um momento particularmente novo desde essa crise mais recente que a gente acompanha. E nesse momento, Yuri, o discurso do Abbas, ele vem embalando um pouco da tentativa mais importante que eu destacaria, que é tentando de alguma forma, não só perante a comunidade internacional, mas sobretudo do ponto de vista da opinião pública palestina, buscar recuperar alguma legitimidade, alguma capacidade de interlocução e, portanto, de autoridade frente ao Hamas, mostrando, portanto, à sua própria opinião pública e ao mundo que hoje, né, ele e a autoridade palestina ainda são uma alternativa viável para a governança não só de Gaza, mas dessa região como um todo. Entre os tópicos mais importantes que foram tratados na fala do Mahmoud Abbas durante a Assembleia Geral da ONU, claro que não poderia deixar de faltar, pensando, né, nos interesses que ele representa, uma série de acusações envolvendo Israel. Então ele trouxe à baila novamente a discussão humanitária, acusou Israel de ter praticado e estar praticando um genocídio, crimes de guerra e tudo isso. Ele, inclusive, como você disse, ao fazer isso, deixou claro que não sugere nenhum tipo de alinhamento com o outro lado, que é o próprio Hamas. Então, rejeitou o papel do Hamas, inclusive no contexto do pós-guerra. Falou em desarmamento, né? Então rejeitou a ideia do Hamas como um representante paramilitar. Também, de novo, dentro dessa ideia de reforçar a ideia da noção da autoridade palestina, disse que deveria caber à autoridade palestina a total responsabilidade de administração do território de Gaza e evocou as potências ocidentais, sobretudo aquelas que têm demonstrado certa solidariedade com o caso palestino, para que elas se juntem às outras que já demonstraram predisposição nesse reconhecimento simbólico que tem sido bastante importante. Eu diria, inclusive, que do ponto de vista das relações internacionais, esse processo é algo muito necessário. A gente sempre fala sobre soberania, mas soberania não é alguma coisa que o próprio país ou a região, ou enfim, aquele que deseja possuir, possa autoimpor, não é algo que você simplesmente declara, é algo que depois de declarado e de perseguido precisa do reconhecimento externo. Então, quando um país ou uma série de países passam a se dispor a fazer esse processo de reconhecimento, estabelecer laços institucionais, né, abrir representações, fazer comércio e tudo isso, a gente não está falando só de uma burocracia, a gente está falando de um processo fundamentalmente político e que ajuda esse Estado, portanto, que se deseja soberano, a que ele possa, de fato, exercer de maneira legítima esse poder. Então, Mahmoud Abbas hoje, além de denunciar o que ele entendeu como um abuso de poder, né, dos Estados Unidos em não permitir a sua ida
presencial ao país para fazer parte da reunião, ele também aproveitou essa oportunidade como um aceno para sensibilizar essa comunidade internacional e aproveitar esse momento de uma certa predisposição coletiva de muitas potências importantes, sobretudo europeias, fazendo esse movimento, né, de apoio para, quem sabe, de alguma maneira, não só colocar a Palestina no alto da agenda, né, internacional, mas fazer isso resgatando o protagonismo do seu grupo. Yuri, para quem não está tão acostumado a acompanhar, né, o sistema político ali do Oriente Médio, às vezes fica difícil entender que, do ponto de vista prático, a Palestina hoje está dividida em dois grandes blocos territoriais. Existe Gaza, que era até outro dia governada pelo Hamas, como a gente sabe, e existe a Cisjordânia. A Cisjordânia, em geral, costuma ser dominada por um outro grupo, que é esse grupo ao qual o Mahmoud Abbas pertence, e durante os últimos anos, inclusive esse foi um grande debate da política internacional, né? Se essa fragmentação de poder dentro de uma região tão sensibilizada, com diferentes fontes de autoridade, não seria um ponto dificultador para, de fato, perseguir uma autonomia maior. E o que o Abbas faz, portanto, resumindo, vislumbrando o enfraquecimento do Hamas e também endereçando a questão palestina, tentando chamar para si a responsabilidade e integrar essas duas regiões geográficas em torno de uma mesma autoridade política, Yuri.